Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o nosso programa ID, o Evangelho na sua casa, um programa da Fundação Fraternidade. Hoje temos um convidado especial que nos traz a palavra de Deus a todos nós, a boa nova, boa notícia do Evangelho. O Dom Aparecido Donizete de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Com muita alegria o recebemos e pedimos a sua bênção, Dom Donizete. Agradeço, Salete. Obrigada pela sua presença aqui. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui também, com vocês e poder partilhar, partilhar esta palavra que para nós é essencial, é o alimento para a nossa vida. Então, agradeço e minha saudação a todos que acompanham neste momento pela TV Canção Nova, aqui do Rio Grande do Sul, é claro, né? Isso. E qual o evangelho que o senhor vai partilhar conosco hoje, Dom Donizete? O evangelho escolhido é Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até 43. O senhor pode nos dizer por que escolheu este evangelho para nós? Quando fiquei buscando, a preocupação central era encontrar um evangelho que trouxesse esta presença de Jesus, que vai tocando as pessoas de tal maneira e que vai rompendo certas barreiras. Mas isso por quê? E temos aí a carta aos Gálatas, proposta para a nossa leitura, nosso aprofundamento. E nesta carta, Paulo fala muito da importância de que em Cristo não há mais preconceito, não há mais discriminação, todos têm a mesma dignidade. Aquela frase, não há judeu, não há mais grego, não há homem, não há mulher, ou seja, em Cristo somos um só, né? E de repente aí este evangelho traz, de fato, esse Jesus que vai ao encontro, Jesus que acolhe, que não tem preconceito nenhum, que rompe barreiras, deixa ser tocado, conforme nós vamos ouvir, por uma mulher que era considerada impura naquela época, que era excluída da sociedade. Então são estas as motivações. Muito importante e muito propício esse momento, esta reflexão do Evangelho, da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de proclamarmos o Evangelho, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau acerca desta palavra. Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio que Tu estás presente em minha vida e na minha família, porque Tu és o Deus amor. Amor é vida e exige a presença. Eu creio que Tu estás derramando sobre todos nós abundância da Tua graça, dons, manifestações do Teu Santo Espírito. Eu creio na Tua palavra, no Teu ensinamento encarnada dentro de nós, que traz imensas graças, curas e libertações. Eu creio que o Espírito Santo é o nosso advogado junto contigo, Jesus. E Maria Santíssima é a nossa advogada. Eu creio, Senhor, faz-me viver sempre a Tua presença, o Teu amor e misericórdia. Amém. Amém. A oração do Padre Ladislau sempre nos convida, uma meditação profunda da palavra de Deus. Mas agora vamos proclamar então o Evangelho, Dona Donizete. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou. E ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou, e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressamente, que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito profunda essa palavra, né, dona Donizete? Então, conforme eu disse no início, quando procurava qual evangelho a ser partilhado, rezado aqui, aí veio de fato esta preocupação. Como encontrar uma passagem que nos leve a pensar que a pessoa, quando acolhe Jesus, é transformada. E toda a sua história é transformada também. Então, creio que nós podemos pegar, a partir deste ponto, a nossa reflexão.
Mas eu gostaria de lembrar também, Salete, e claro, todos que nos acompanham neste momento, que o evangelista Marcos, ele também tem objetivo quando ele escreve, e é, de fato, revelar quem é Jesus. E também aquele olhar para os discípulos de Jesus. Quem é Jesus e quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Até me faz pensar naquela passagem, né? Quem ouve a minha palavra e põe em prática. Mas aqui entra esta preocupação central de Marcos. Revelar quem é Jesus. E qual que é a primeira imagem que o Evangelho traz para nós? Jesus, o missionário do Pai, o enviado do Pai, e aquele que veio para realizar o projeto do Pai. O projeto do Pai, que todos tenham vida e vida em abundância. Até lembro aqui agora o outro evangelista, São João, né? Quando coloca lá no capítulo 10, né, esta verdade de fé. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso que nós temos Jesus com esta sensibilidade profunda para com aquele que sofre, né? Aquele que está com uma situação de morte presente. Então esta imagem de Jesus, que veio realizar a vontade do Pai. E depois, como disse, esta passagem faz com que percebamos a importância daqueles que ou conheceram Jesus ou ouviram falar de Jesus. A passagem não fala se Jairo ouviu falar ou se já tinha tido algum contato, mas o fato que ele já conhecia Jesus, que ele já tinha uma fé profunda em Jesus. Então esta fé faz com que ele vá ao encontro de Jesus. Então são temas importantes, né, nessa passagem, né? A fé que move, que desinstala, que faz a pessoa ir ao encontro. Até faz com que nós pensemos no nome do programa. Ide, porque Jesus está neste dinamismo constante, indo ao encontro das pessoas, né? Então, aí nós temos um elemento muito importante. Agora, um outro elemento que nos chama a atenção é a multidão. A multidão que cerca Jesus. A multidão que também vai ao encontro de Jesus, onde ele está. Mas Jesus também vai ao encontro da multidão. Então, creio que tudo isso nos ajuda a rezar, né? Esta imagem da multidão em torno a Jesus faz pensar na centralidade que Jesus deve ter na vida pessoal e na vida comunitária. Nós, como igreja, também. Jesus é o centro de tudo. Eis o porquê que, até olhando o nosso espaço celebrativo, o altar deve ser sempre o centro das atenções, né? Que é ali que acontece, né, o sacrifício, o mistério. O altar para nós é Cristo, essa é a nossa compreensão também. Mas a centralidade é de Jesus, uma multidão em torno de Jesus. E depois, quando eu olho para esta imagem, Jesus em meio à multidão, mesmo assim, aí temos a atenção que ele dá àquela pessoa que precisa mais. Aquela pessoa que está passando uma tribulação maior. Pensar no sofrimento deste pai e da mãe que não aparece no início, mas aparece no final. Porque a filha estava já numa situação quase morrendo pelo tudo indica. Tanto é que veio essa notícia depois, né? A tua filha morreu. Mas o sofrimento, né, deste pai e desta mãe, que faz com que este pai passe pela multidão e chegue até Jesus. Então nós, de fato, podemos ver a importância da fé presente em Jairo. Esta fé que
que faz toda a diferença, né? E é interessante. Depois nós entramos trazendo presente a mulher também durante o caminho. Mas aí, voltando o foco mais em Jairo agora, mesmo quando aqueles que vieram da casa dele dizendo: a tua filha morreu, não importune mais o mestre. Mas aí, quando Jesus disse: basta você crer, somente creia, a sua filha não morreu, né? Aí nós temos então um exemplo muito grande de fé. Porque ele poderia ter acolhido aquilo que as pessoas trouxeram e dizer: não, Senhor, já morreu, já é tarde. Não. Ele acreditou, portanto, na palavra. Então, novamente, a relação com o mês da Bíblia, com a palavra. A importância de dar a devida atenção à palavra de Deus. Deixar-se ser conduzido pela palavra de Deus. Então, creio que esta é uma imagem muito importante, né, para a nossa caminhada. E Jairo, então, é aquele que soube, de fato, dar a devida atenção à palavra do Senhor. Acolheu esta palavra como verdade. Por isso nós temos esta graça, esse milagre acontecendo, porque quando ele chega na casa, ele percebe que toda a multidão que estava ali, ou seja, as pessoas que estavam ali, em pranto, chorando amargamente, né? Porque a menina estava morta. Então, esta é a imagem. Aí, quando ele ainda diz: ela não está morta, ela está dormindo. Porque Jesus é o Senhor da vida, né? É o Senhor do impossível, assim que nós também sempre falamos. Mas esta incredulidade nas pessoas que estão ali. Chegaram até a zombar de Jesus. Então, se nós temos Jairo, ele demonstrando uma profunda fé no Senhor, atento à palavra, acolhendo Jesus, aí nós temos, de um outro lado, estas pessoas que não têm a mesma fé, que não acolhem, até chegam a zombar de Jesus. Então, uma imagem forte, né? Por isso que Jesus nem permite que estes entrem juntos, onde estava a menina. Somente o pai, a mãe e, é claro, os três discípulos, né? Pedro, João e Tiago também. E ali nós temos essa imagem que para nós ela é muito enriquecedora. Jesus toca. Ele toca na menina, né? Ele impõe sobre a menina as suas mãos. E a fala, novamente, a palavra de Jesus: levanta-te, né? Menina, levanta-te. Então, o poder da palavra, novamente. Então, mesmo aquela que estava, humanamente falando, morta, escuta a palavra e acolhe também. E a palavra faz com que a vida aconteça naquela criança, de 12 anos, uma adolescente, na verdade, né? Então, esta é a cena que me vem presente agora, olhando, né, toda a pessoa de Jairo, e, é claro, né, todos aqueles que estavam ali próximos nesse momento. Creio que aí podemos entrar agora também na figura que no meio da multidão, de repente, se faz presente. Esta mulher, olhando para a lei, ela nem poderia estar ali, porque era considerada impura. Deveria estar longe das pessoas, não se esbarrando nas pessoas. Então, aí nós podemos dizer que a fé tem um poder transformador, rompe barreiras, né? Aquela mulher, movida pela fé, e ela ouviu falar de Jesus. Novamente, a escuta da palavra, a escuta sabendo dar a devida atenção. Alguém falou de Jesus, alguém anunciou Jesus para aquela mulher.
E ela demonstrou ali esta fé profunda, que fez com que ela rompesse, portanto, todo aquele preconceito da época, né? Ou seja, a lei da época, e ela tem aquele pensamento: se eu tocar no manto dele, ficarei curada. Então aí nós temos um exemplo de fé que também toca o nosso coração. E depois, se perguntarmos, mas Jesus, ele não sabia? Ele tinha que perguntar quem me tocou? Aí nós temos a intenção de Marcos também, né? Porque Marcos ele tem essa preocupação de mostrar que Jesus, ele é aquele que se encarnou mesmo, é humano também. É o Filho de Deus? Com certeza, mas também é verdadeiramente um homem. Então nós temos sim esta questão aí que chama a atenção. Mas aí, de repente, provoca os discípulos, né? Quando Jesus, no meio daquela multidão, diz: quem me tocou? Já que ele sentiu uma força saindo dele. Bom, a imagem da mulher chama a atenção também, amedrontada, ou seja, tremendo. Mas ela deixa com que a fé, novamente, fale mais forte. Então, ter medo não é o problema. Né? A pessoa tremer não é problema. O importante é deixar com que a fé fale mais forte. Porque a fé leva a pessoa a romper o medo. E ela, então, tem essa atitude de cair aos pés de Jesus. Eu não citei essa imagem de Jairo, mas também a mesma imagem bonita, né? Que cai aos pés de Jesus. Mas a mulher cai aos pés de Jesus. E ela, ali, ela fala abertamente que foi ela que tocou. Jesus, aquele olhar. Podemos até tentar imaginar o olhar de Jesus voltado para aquela mulher, reconhecendo esta profunda fé. Mulher, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Vai e permaneça livre dessa doença. Então, esta imagem nos faz pensar no poder da fé. A fé é um dom de Deus. E a fé, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Creio que assim nós vamos mergulhando nesta passagem bíblica. Nós podemos ver que Jesus estava sempre indo ao encontro das multidões, ao encontro de todas as pessoas, né? E alguém ia falando, anunciando, testemunhando. Por isso que ela ouviu falar e disse: não, mas eu vou tocar pelo menos na borda e eu vou ficar curada. Né? Porque ela tinha visto outros testemunhos. O Jairo também, eu vou lá que ele vai tocar minha filha e ela não vai morrer. Eu vou ao encontro dele. E mesmo quando ele para atender a mulher, ele fica firme: não, a minha vez vai chegar, né? Por este motivo que nós devemos sempre investir na palavra de Deus, na verdade de Deus, na presença de Jesus. E precisamos investir em meios, como o Tabernáculo de Deus, um meio, como esse programa ID, evangelizai, curai, batizai, né? Precisamos investir porque Jesus está sempre vindo ao nosso encontro, mas nós precisamos anunciá-lo e precisamos ter fé e crer somente. Eu penso que é fundamental ficar dentro de nós a importância mesmo da escuta da palavra, de dar a devida atenção àquilo que Jesus fala, né? Saber acolher Jesus, que é a palavra do Pai. Depois a passagem que nós ouvimos faz com que pensemos na importância da fé. A fé que sempre nasce pelos ouvidos. Alguém anunciou. Jairo também conheceu Jesus. A mulher ouviu falar sobre Jesus. Então, que bom termos os anunciadores da palavra. Mas depois a virtude necessária que acompanha a fé. Humildade. Jairo e a mulher caem aos pés de Jesus. Humildade é fundamental para todos nós, discípulos missionários do Senhor. E depois a sensibilidade de Jesus, a compaixão para com a pessoa, a proximidade dele. Então, tudo isso nos ensina
e que possamos trilhar cada vez mais este caminho também. Que bom! O tempo passa muito rápido, né, Dona Donizete? E temos que encerrar o nosso programa. Mas antes vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela sua presença, por essa partilha e esse ensinamento maravilhoso. Esperamos que o senhor retorne novamente ao nosso programa. Então, agradeço também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter falado a tantos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, e deixo aqui a bênção agora neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou deste programa, pode acompanhá-lo no Canção Nova Play ou no Frater Play. Obrigada a toda a equipe, obrigada a todos os telespectadores. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Muito obrigada.